minha intenção falar convosco sobre uma coisa que é um bocado técnica, do ponto de vista bíblico. Isso vai exigir alguma concentração da vossa parte para seguir o pensamento, mas que é importante. Eu digo que um bocado técnica, vocês vão perceber o porquê. Por outro lado, é muito importante. Aliás, a minha preocupação é que algumas pessoas possam estar na igreja e estarem perdidas. E se não compreenderem isto que eu vou dizer, vão mesmo parar ao inferno. Ou vocês compreendem a mensagem certa que Deus manda hoje para serem salvos, ou vocês correm o risco de ir parar ao inferno. Daí a importância daquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu vou dizer tenho dito muitas vezes nos estudos bíblicos aqui. Temos aqui estudado a Palavra de Deus à quarta-feira e nos estudos bíblicos estas questões são muitas vezes abordadas. Mas eu hoje quero falar convosco sobre isto porque me parece que é importante. O título que eu poderia dar a esta mensagem é este. Quem disse que há só um Evangelho na Bíblia? Quem é que disse que a Bíblia só fala num único Evangelho? Isso não é verdade. E nós precisamos de perceber isto. Para vocês poderem, de alguma forma, como forma de... Isto é muito difícil, por onde é que eu abordo, por onde é que eu entro, por onde é que eu vou, como é que eu falo. É muito difícil e eu espero que vocês orem por mim para que Deus me dê graça. Isto pode ser abordado de várias maneiras, podemos entrar no assunto de várias maneiras, mas eu vou por aqui. Quem é que disse que há só um Evangelho na Bíblia? E nós temos que perceber isto claramente e definitivamente. Se porventura existem dúvidas na vossa cabeça, vocês têm que perceber isto com clareza. E talvez para poderem perceber isto, convém dizer o seguinte. Na Bíblia só há uma fé? Quem é que disse que na Bíblia só há uma fé? Eu sei que o apóstolo Paulo até disse, há uma só fé. Mas quando o apóstolo Paulo disse, há uma só fé, ele não estava a dizer que na Bíblia só há uma fé. Porque nós estudamos a Bíblia e vemos que há fé confiança. Nós vemos que há fé dignidade de confiança. Só para vocês poderem perceber, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, a fé não é de todos. E com isso ele estava a dizer aos Tessalonicenses que nem todos são dignos de confiança. E esta dignidade de confiança é também aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não é fé no Filho, é fé do Filho. E viver da fé do Filho significa viver com a confiança de que Ele é digno de confiança. Eu sei que isto é um assunto vasto, profundo, mas temos que tocar nele. Portanto, fé do Filho não é fé no Filho. É quase como no outro dia eu aqui expliquei que, acho que foi no estudo bíblico, que reino dos céus não é reino nos céus. E a Bíblia não fala em reino nos céus, fala em reino dos céus. E muita gente quando ouve a expressão reino dos céus está a pensar no céu. Não tem nada. Não é nada no céu, é na terra. Assim também fé no Filho é confiança no Filho. Fé do Filho significa que é a dignidade de confiança que Ele merece. Nem todos são dignos de confiança, mas Jesus Cristo é digno de confiança. E depois temos também a fé, corpo, doutrina. A fé, a Bíblia fala na fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Que é a fé, corpo, doutrina. Também a fé que antes perseguia, a fé que Paulo antes perseguia. E ele perseguia um conjunto de doutrinas. E esse conjunto de doutrinas também é chamado fé. Portanto, fé... Quem é que disse que há uma só fé na Bíblia? Fé pode ser várias coisas. Temos que olhar para o contexto. Quem é que disse que há um só amor na Bíblia? Um só amor na Bíblia? Quem é que disse que há um só amor na Bíblia? Nós temos o amor a Deus, acima de todas as coisas. Nós temos o amor dos maridos para com as mulheres e das mulheres para com os maridos. Nós temos o amor dos pais para com os filhos. Nós temos o amor fraternal na igreja de uns para com os outros. Nós temos o amor sexual. Quem é que disse que há só um amor na Bíblia? E quem é que disse que há um só gozo, uma só alegria na Bíblia? A Bíblia fala de várias alegrias. A Bíblia fala da alegria do vinho. Mas a Bíblia fala na alegria do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem é que disse que há só uma alegria? Portanto, isto só para vos dizer que
em muitos temas nas Escrituras, uma só palavra não quer dizer uma única coisa. E pode querer dizer uma só palavra, pode querer dizer várias coisas. E a palavra evangelho é uma palavra assim. Aliás, deixai-me dizer que a palavra evangelho é uma palavra que ocorre muitas vezes nas Escrituras e nós temos que olhar para o contexto onde ela ocorre para percebermos que evangelho é que a Bíblia se refere. Porque há mais do que um evangelho. Gostava também de, nessa relação, poder falar noutras palavras, noutros exemplos. Por exemplo, a palavra selo. A palavra selo é uma palavra que ocorre muitas vezes na Bíblia. Mas a Bíblia fala da palavra selo, por exemplo, em relação ao amor. Põe-me como selo no meu coração. Dizia, lemos na linguagem da Sulamita em relação a Salomão, no livro de Cantares de Salomão. Nós temos também o selo dos crentes. Vocês, diz Paulo, vocês são o selo do meu apostolado. Os crentes eram um selo. Os crentes podem ser um selo. A Bíblia fala também do selo do Espírito. O Espírito é um selo que é colocado no crente. Portanto, nós temos vários selos na Bíblia. Quando lemos selo, vocês pensam em quê? A Bíblia fala do selo do anel do rei. E quando leem selo, pensam que é o quê? Que é sempre o Espírito Santo. Vocês vão se espalhar completamente ao comprido na Bíblia. Vocês, quando falam em amor, que amor é que estão-se a referir? Vão se espalhar completamente na Bíblia, se pensam que é sempre a mesma coisa. Quando se fala de gozo, que gozo. Quando se fala de fé, que fé. E quando se fala de evangelho, que evangelho. E vocês já vão ver que há diferenças. E eu espero que o Senhor me ajude a explicar isto. Antes de eu entrar propriamente na questão técnica do significado da palavra evangelho e dos vários evangelhos que nós temos, isto é uma coisa que me preocupa imenso. Eu quero convidar-vos a abrir a Bíblia em Marcos 1,15. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 15. E eu tenho que pregar acerca disto. E infelizmente quase ninguém prega acerca disto. E porque quase ninguém prega acerca disto, graves entendimentos se geram nas pessoas, com conclusões erradas que tiram por má informação. E eu sinto a responsabilidade diante de Deus de vos informar corretamente pela Bíblia. E eu quero que vocês sejam como os nobres bereanos que diariamente iam às Escrituras ver se aquelas coisas que eles ouviam do apóstolo Paulo eram assim ou não. Mas para a gente saber se é assim ou não, temos que ir à Bíblia. Na Bíblia é que nós tiramos o tira-teimas. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bitola. A Bíblia é o nosso método padrão. Quando eu andava no 3º ano do liceu, corresponde hoje ao 7º ano, tive uma nova disciplina chamada Físico-Química. E quando estava a estudar Física, falamos sobre o nónio. E falamos sobre o método padrão. E então aprendi que o método padrão está em Paris. E está à temperatura certa. Invariável. Porque vocês sabem, se eu tiver um método padrão, imagina que eu tenho aqui uma barra de ferro. E eu digo assim, este é o método padrão. Mas, apesar dela ser de ferro, mediante a temperatura, se a temperatura sobe ou desce, aquele metro pode encolher ou dilatar. Mas o metro padrão em Paris está sempre exatamente à mesma temperatura para garantir que, de facto, aquela distância que nós dizemos que é um metro, é mesmo um metro verdadeiro e não é um metro falsificado. Nós temos aí muita coisa que se diz que é metro e que não é verdadeiro, porque se for comparado com o metro padrão em Paris, ele não passa do teste. Ou está mais largo, mais comprido, ou está mais curto. E se nós quisermos saber qual é o metro verdadeiro, é irmos a Paris. E se nós quisermos saber o que é correto na Bíblia, é irmos à Bíblia. Não é porque fulano diz. Não é porque eu estou aqui a dizer. É para vocês verem nas Escrituras que é mesmo assim. Os exemplos que eu acabei de dar, do selo, da fé, do amor, do gozo, são exemplos claramente que vocês conhecem, que é exatamente assim como eu estou a dizer, que está na Bíblia.
E as coisas que eu vou dizer acerca do Evangelho é exatamente assim como vocês vão ter a oportunidade de ver nas Escrituras. Em Marcos, no capítulo 1, lemos assim no versículo 15. Eu tenho um problema, sabem? Eu não me chamo David Gomes. Mas eu dou graças a Deus pelo meu querido irmão David Gomes. Porque ele tem a capacidade de falar muito, em pouco tempo, de uma forma clara, que a velhinha lá ao fundo compreende, e a criança, e o mais erudito, como o mais ignorante. Ele tem uma capacidade que eu não tenho, mas pronto, tem capacidade. Eu dou graças a Deus por ele e sou muito abençoado quando ele fala, mas eu já não consigo fazer como ele. E eu precisava, para falar acerca disto, de 10 vezes mais que o tempo que ele precisa. Porque também eu meto-me em cada uma que para explicar isto não é fácil. E para explicar bem, precisamos mesmo de tempo. Mas eu vou tentar que o Senhor me ajude. Vamos a ver se o Senhor me ajuda. Marcos 1,15. É provável que eu não vá conseguir acabar isto, mas se eu não acabar também já é normal, não é? Mas pelo menos vocês ficam com a pista para estudarem o assunto. Não, para a semana não estou cá, se Deus quiser. 1,15, Marcos 1,15, lemos assim. Portanto, vamos ler o 14 primeiro. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está próximo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que eu quero vos dizer é o seguinte: notem que a Bíblia diz aqui: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se eu chegar aqui ao pé de vocês e disser assim: olha, crede no Evangelho. Então, mas crer no Evangelho é que salva? Pelo que está aqui a dizer, parece que é. Porque foi o que ele disse. Crede no Evangelho. E então eu chego aqui ao pé de vocês assim: vocês têm que crer no Evangelho. E vocês dizem-me assim: calma lá. O que é isso do Evangelho? Crer no Evangelho? Eu primeiro preciso saber o que é o Evangelho. Para eu poder crer no Evangelho. Porquê que eu creio no termo Evangelho? O que quer dizer Evangelho? Segundo os estudiosos da língua grega, isto é unânime, toda a gente sabe muito bem que a palavra Evangelho quer dizer boas notícias. Querer em boas notícias? Então, mas isso salva uma pessoa? Então, logo à noite, quando eu ligar o noticiário e houver as notícias, se eu crer naquelas notícias, eu vou ser salvo? Que notícias? Compreendem? Estão a compreender? Estão-me a seguir? O que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte: o desafio que é colocado ao pecador é crer no Evangelho, não em si, pois crer no Evangelho em si apenas significa crer em boas notícias, mas crer na especificidade dessas boas notícias. Concretamente quais? Não é crer nas boas notícias assim vagamente. Não é crer no Evangelho assim vagamente. Eu, com rigor, tenho que saber se eu sou desafiado a crer em boas notícias, se há boas notícias e eu tenho que crer nas boas notícias. Que boas notícias? Se vocês lerem o contexto, leiam o contexto. Nós não podemos tirar a Bíblia, usar um texto, porque serve para um mau pretexto, ou pode servir. Vamos ver o contexto. Versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Que boa notícia é que ele estava a pregar? Ou que boas notícias é que ele estava a pregar? As boas notícias do Reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? No Evangelho do Reino de Deus. Não estou a inventar, pois não? Quando a Bíblia diz crede no Evangelho, mesmo no próprio contexto imediato, a Bíblia não nos deixa perdidos. A Bíblia diz exatamente que Evangelho. A Bíblia diz exatamente que boas notícias. E nós temos que saber que boas notícias. Já agora vou fazer aqui um parênteses, que é para dizer o seguinte: evidentemente que eu hoje também digo às pessoas para crerem no Evangelho.
Mas que boas notícias é que eu quero que as pessoas creiam? Que boas notícias é que Deus quer que tu creias? Hoje. É isto? Do reino? Não é. Eu sei que andam aí grupos, testemunhas de Jeová, assim chamados, que andam a bater à porta das pessoas e querem falar do reino. Mas é isso que Deus quer? Que eu hoje anuncie? Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Rapidamente. Esta é a parte que me preocupa a vosso respeito, de todos vós. Vocês devem levar as pessoas, e vocês devem ser levados, antes de levar as pessoas, vocês têm que ser levados. Levados a crer no Evangelho, nas boas notícias. Mas que boas notícias. Eu, por exemplo, vejo pessoas, e eu já fui pouco inteligente, para não dizer burro, a tentar ajudar colegas meus de forma errada. A querer que eles se convertam, a querer que eles se salvem, não lhes pregando o Evangelho convenientemente. Por exemplo, quando estamos a discutir com alguém da nossa família, ou um colega de trabalho, ou um amigo, e dizemos, Deus existe ou não existe? Deus existe ou não existe? Ai, Deus não existe. E nós, mas Deus existe. Ai, mas Deus não existe, por esta razão e por aquela. Ah, Deus existe, por esta razão e por aquela. Perdemos ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, perdemos às vezes uma vida a tentar debater com a pessoa se Deus existe ou se Deus não existe. Vamos imaginar que ganhamos a batalha e chegamos à conclusão, a pessoa é levada à conclusão que tenho razão, Deus existe. E eu pergunto, no fim da batalha a pessoa foi salva? Não. Porquê? Porque eu falei de tudo menos do Evangelho. E o Evangelho é que salva. O Evangelho, para sermos salvos, não é se Deus existe ou se Deus não existe. Essa questão nem está em jogo, não está a ser colocada. Porque é óbvio que Deus existe. Nem vamos discutir isso. Por exemplo, falamos com um amigo, com um familiar, com um colega, com quem quer que seja, sobre Fátima. Tu acreditas em Fátima? Eu não acredito em Fátima. Porquê é que não acreditas em Fátima? Por esta razão, assim. A Bíblia não fala de Fátima, etc. Muitas coisas. Ah, mas eu acredito em Fátima. Houve milagres. Eu próprio sou um exemplo disso. Eu fui curado. Tinha um problema, ou tinha uma chatice, ou um outro problema qualquer, e o problema foi resolvido. E eu começo a falar com ele e procuro mostrar que Fátima está errado, que Fátima não existe, que Fátima não é bíblica, etc. Se chegarmos ao fim e a pessoa compreender o meu ponto de vista sobre Fátima, a pessoa foi salva? Não foi salva. Porquê? Porque eu não lhe falei do Evangelho. O Evangelho não é se Fátima está certo ou se está errado. O Evangelho não é se Deus existe ou se Deus não existe. A boa notícia, as boas notícias que Deus tem para vos dar, e esta talvez explique a razão do meu amigo Manuel Gomes que está ali atrás, às vezes, em tom de brincadeira, dizer, o Carlos é capaz de telefonar a alguém, anunciar a morte de alguém com um sorriso nos lábios, e dizer assim, fulano morreu. Talvez seja porque eu conheço a boa notícia. A melhor notícia que existe para ser dada ao pecador hoje em dia é Cristo morreu pelos vossos pecados. É uma grande notícia. Dizer a alguém que Cristo morreu não é uma boa notícia para ninguém. Mas dizer a alguém que alguém morreu, da sua família, ou conhecido, ou não sei o quê, não será uma boa notícia. Eu não disse que não era. Disse não será. Porque é. Depende. Se a pessoa está salva, que boa notícia. Está melhor agora. Não é? Ou vocês não creem no Evangelho? Partir é muito melhor. Agora, se a pessoa está perdida, isso é outra história. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte, a boa notícia, as boas notícias que nós temos que dar às pessoas é falar de uma morte. Incrível, não é? Como é que uma morte pode ser uma boa notícia? Mas há uma morte que é a melhor boa notícia que nós podemos ouvir. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. E a minha pergunta é esta. Tu crês no Evangelho que diz Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. Crês nisto? Se crês nisto, estás salvo. Se creres em 1000 outras coisas e não creres nisto, tu estás perdido. Se tu quiseres levar os teus familiares e amigos e colegas à salvação, fala-lhes nisto. Podes-lhes falar em 1000 outras coisas religiosas. Ou outras. E eles vão parar ao inferno.
Portanto, este assunto é mais sério do que aquilo que a gente possa imaginar. Isto aqui não é um assunto de, aqueles indivíduos dizem que há vários evangelhos, eu só vejo um na Bíblia. Que chatice, se calhar estão a dizer uma heresia. Esqueçam isso, não tem nada a ver com isso. Isto é mais sério do que aquilo que vocês possam imaginar. Isto pode estar em causa o destino eterno de uma pessoa. Isto é para ser levado a sério. Eu não estou a brincar. Isto não é uma mania, só de dizer assim, há vários evangelhos. Não, a Bíblia fala de vários evangelhos, já vão ver. Bom, depois de ter falado em Marcos 1,15, quero-vos dizer o seguinte. Gálatas 3:8. Rapidamente. Perdão. Eu dou graças a Deus por Ele me dar o privilégio subido de eu falar do seu Evangelho. É um privilégio poder falar disto às pessoas, ensinar-lhes o caminho, mostrar-lhes o caminho, para elas poderem ver claramente o caminho, seguirem por esse caminho e serem salvas. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por ter o privilégio de poder explicar-vos isto a vocês aqui esta manhã. Em Gálatas 3:8, o apóstolo Paulo está a escrever aos crentes na Galácia e a dada altura diz-lhes assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Sabem que há muitas pessoas que dizem assim: o Evangelho na Bíblia é só um Evangelho. O Evangelho na Bíblia é sempre o mesmo. É o que alguns dizem erradamente, profundamente erradamente. E então utilizam este versículo como uma prova. O Evangelho já foi pregado a Abraão. Não está ali escrito, no versículo 18. 2:18, não é? Já nem sei. 3:8, perdão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então Deus já anunciou o Evangelho a Abraão. Então muitos levianamente, superficialmente, sem pesarem, sem medirem, sem estudarem, sem analisarem, dizem: Deus já pregou o Evangelho a Abraão. Portanto, o Evangelho já vem desde Abraão. Que é o que alguns retiram logo automaticamente. Certo? Mas atenção a uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala em Evangelho só, sem o qualificar, temos que olhar para o contexto. Como vimos há bocado. Que Evangelho é que Deus pregou a Abraão? Está lá escrito. Ainda não viram o que é que lá está escrito? Gálatas 3:8. O que é que lá está escrito? Está escrito assim. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, até está cá dito o texto, ipsis verbis. Que boa notícia é que Deus deu a Abraão? Foi a boa notícia de que venha aí o reino? O Evangelho do reino? Foi essa a boa notícia? Não foi. Foi a boa notícia de que Cristo morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e ressuscitou para a minha justificação. Foi isso que Deus disse a Abraão? Não foi isso que Deus disse a Abraão. O que é que Deus disse a Abraão? Que boa notícia é que Deus lhe deu? A boa notícia está cá escrita no versículo 8. Todas as nações serão benditas em ti. Isto é uma notícia diferente. Pois é. Cuidado em vocês crerem no Evangelho em geral, que vão ligar o noticiário logo à noite, e vocês, se pensarem que é crer em boas notícias, qualquer que elas sejam, e vão acreditar numa boa notícia qualquer, ainda que seja boa. Isto é uma boa notícia, mas não é para vocês crerem. A boa notícia que somos desafiados a crer hoje, ainda não fomos ver, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, estar a dizer que Abraão ouviu o Evangelho, só porque ele diz ouviu o Evangelho, e depois associar automaticamente Evangelho ao Evangelho que eu prego hoje, e dizer que é a mesma coisa, é estar-me a pôr areia nos olhos. Porque ele diz claramente que boa notícia é que Abraão ouviu. E era uma boa notícia, não é? Olha, se Deus me dissesse isto a mim. Todas as nações vão ser abençoadas em ti. Eu ficava, eu nem sabia, disse, olha, hoje ninguém fala comigo que eu sou muito importante. Era uma boa notícia, certo? Muito bem. Capítulo 4. Que evangelho é que João Batista pregava? Evangelho do reino, certo? Já agora só um pequeno pormenor. A Bíblia diz assim. Ele pregava
Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino. O Senhor Jesus Cristo pregava o Evangelho do Reino dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste Evangelho do Reino que ele estava a pregar, naturalmente. Em Mateus 4,17, rapidamente, lemos assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. Ok? Mateus 4,17. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Um pequeno detalhe só de passagem, evidentemente que isto precisava de um estudo bíblico para estarmos a analisar isto, e isto não é o caso. Mas é só para vocês repararem que sempre que a expressão Evangelho do Reino aparece, está sempre associada a curas e maravilhas. Sempre. Curas, a expulsão de demónios, etc. Porquê? Porque o anúncio é do reino que, eu não disse há bocado, porque é que isto é uma boa notícia, ou são boas notícias? Quando eles ouviram João Batista falar do reino, vem o reino, arrependeu-vos que é chegado o reino dos céus, disse João Batista. O Senhor Jesus Cristo disse a mesma coisa. Enviou os 12 apóstolos a dizerem a mesma coisa. Porquê é que aquilo é boa notícia? Porque todos os profetas na Bíblia e no Velho Testamento falam desse reino. Nesse reino não vai haver doentes. Ninguém dirá naquele dia, diz Isaías, no capítulo 33, se não estou em erro, ou 32, no fim, ele diz: ninguém naquele dia dirá enfermo estou. Naquele dia ninguém vai dizer assim: olha, estou doente, dói-me a cabeça, dói-me a perna, dói-me a coluna, dói-me não sei o quê. Não dói nada, acabou a dor. Já não há mais doentes, no reino não vai haver doentes. E para o Senhor Jesus Cristo demonstrar que o tempo estava a chegar do reino, curava todas as pessoas. Para demonstrar exatamente aquilo que no reino vai acontecer. E os demónios eram expulsos. E o poder sobre as trevas e sobre Satanás era evidente. Para quê? Mostrar que no reino o diabo vai estar amarrado durante 1000 anos. Não vai ter hipóteses. Nem o diabo nem os seus demónios. Havia uma razão. Continuando. Versículo 35. E percorria Jesus... Mateus 9, 35, perdão. Mateus 9, 35. Lemos... E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Estão a ver? Lucas 9:2. Lucas 9:2. O que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Convocando, versículo 1, os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios. E para curar enfermidades, as duas coisas, notem bem. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10, para nós vermos em detalhe isto que o Senhor disse aos 12. Versículo 5. Os versículos anteriores, nos versículos anteriores nós temos ali os nomes dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu. E o versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, algo que a gente não respeita, pois não? O Senhor não nos disse isto a nós, pois não? Disse a eles, porque a gente entra mesmo em cidade de samaritanos. E nós entramos mesmo nas gentes, nos gentios. Versículo 6. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ide pregai, dizendo. E ele até disse o que é que eles tinham que dizer. Queridos irmãos, a Bíblia diz claramente o que é que nós devemos dizer. O Evangelho que hoje pregamos não é este, o do Reino. Mas mesmo em relação ao Evangelho do Reino, estava claramente definido o que é que eles iam dizer. Eles não podiam inventar. Eles não podiam, e tal, vou falar o quê? Se nós aqui enviarmos um grupo de pessoas para ir pregar o Evangelho a qualquer parte, imaginai, a aldeia vizinha aqui do lado. Olha, vocês vão lá pregar o Evangelho. Temos que lhes dizer claramente o que é que eles vão lá dizer. Não se vão lá pôr a discutir Fátima, nem Maria, nem se Deus existe ou se não existe. Eles vão dizer exatamente, porque isso é que é o Evangelho, Cristo, temos uma boa notícia para vocês.
Cristo morreu pelos vossos pecados. Porquê que é uma boa notícia? Porque a condenação pende sobre a vossa cabeça. E se vocês não tomarem atenção, vocês vão ser condenados. A ira vai ser terrível. E ter uma boa notícia. Cristo já sofreu o castigo que vocês mereciam. A morte que vocês merecem, uma morte eterna, ele sofreu na cruz. Quando ele disse, Deus meu, porque me desamparaste? Ele foi separado de Deus, a separação que te espera se tu não creres. Portanto, temos que ter muito cuidado, porque é especificamente dito o que é que se tem que dizer. E então, ele no capítulo 10, e no versículo 7, lemos, indo e pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Quando os judeus ouviam isto, reparem que isto não era dito aos gentios. Se eles fossem pregar isto aos samaritanos, aos gentios, e eles diziam, estás a dizer o quê? Não estou a perceber o que estás a dizer. Boa notícia. O que é boa notícia? O reino dos céus, o que é isso? Judeus! E dando a ouvir as perdidas da casa de Israel, eles sabiam todos muito bem o que é que os profetas anunciavam nas escrituras proféticas acerca deste reino, em que não vai haver doentes, em que o mar morto, de que falamos há pouco, vai passar a ter vida, que atualmente não tem vida. E eles, quando ouviram, disseram, o quê? O reino, vem aí o reino, o tal reino prometido, fantástico, em que o cordeiro vai pastar, o lobo vai pastar com o cordeiro e o leão. O leão vai ser herbívoro? Pastar? No reino vai acontecer isso. Vai acontecer. E agora? Que boa notícia! Eu queria seguir aqui o meu guião, mas eu já estou perdido no meu guião. Mas, se vocês lerem com atenção acerca deste Evangelho do Reino, vocês vão ver aqui pormenores importantes, como por exemplo, os cegos veem, os coxos andam, porque o reino ia ser estabelecido e no reino não vai haver doentes. Os mortos são ressuscitados. Uma pessoa, no reino, uma pessoa com 100 anos, diz o profeta Isaías, uma pessoa com 100 anos é considerado um menino. O indivíduo com 100 anos é um menino. Claro, o reino vai ter 1000 anos. O indivíduo com 100 anos é um menino. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Tomem bem atenção ao teor deste Evangelho, que é para perceberem que há diferenças. Hein? Reparem bem. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, sim. Que fostes ver um homem ricamente vestido, etc. Eu estou a ler mal, desculpem. Estou no capítulo 11, ando muito acelerado. No capítulo 10, nós lemos assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Vocês respeitam isto? Não respeitam, mas então tinham que respeitar. E eles respeitaram. Quando Pedro e João foram ao templo orar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ou no capítulo 3, melhor direi, quando subiram ao templo para orar, à hora da oração, não estava lá um coxo a pedir dinheiro? Estava. E o que é que Pedro disse? E João? Olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não temos o quê? Prata nem ouro. Porquê? Não leveis prata nem ouro. Isto era sério, não é para brincar. Eles não tinham mesmo prata nem ouro. Quando chegou a altura de pagar impostos, o Senhor disse a Pedro, olha, vai ali ao lago e da boca daquele peixe vais encontrar 2 estáteres. É para pagares os nossos impostos, o meu e o teu. Um por ti e outro por mim. Vá lá. Este sistema estava montado para funcionar. Mas continuando mais para baixo. Nem alforjes para o caminho, versículo 10, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno operar do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, eu não tenho tempo para estar a falar em detalhes sobre estes pormenores aqui. Procurai saber a quem nela seja digno. Qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno. Este Evangelho requer dignidade. O Evangelho que eu prego, o Evangelho da graça de Deus, é para indignos. Este Evangelho é para dignos. Ouçam bem, vejam lá, venham ler com os vossos olhos, que é para vocês verem. E quando entrardes em alguma casa saudáia, e se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E sacudiu o pó dos vossos pés. É interessante, não é? Acham que isto é uma coisa a ver com o Evangelho que vocês pregam? Mas reparem no seguinte.
Isto tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente prega? É isto que vocês anunciam às pessoas? Chegam ao pé de uma casa, são indignos. Epá, esta gente é gente indigna. Bandidos, ladrões, assassinos. Epá, o evangelho não é para estes indivíduos. Eles não são dignos. É isso que vocês fazem? Ou evangelhos só para pessoas indignas, como Paulo, o primeiro indigno, que o Senhor, que ele dá o testemunho dele e fala da sua indignidade e como é que Deus lhe revelou misericórdia e graça. Eu tenho que parar, não tenho hipóteses. Bem, não tive tempo para vos mostrar João Batista, mas João Batista pregou exatamente a mesma coisa que antecede o Senhor Jesus Cristo. Já percebemos que os 12 iam pregar o mesmo que o Senhor Jesus Cristo pregou, etc. E eu gostava de vos dizer o seguinte. Em Gálatas 2,7, tem que abreviar. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 2 e versículo 7, lemos assim. É melhor começarmos no capítulo 1, eu peço desculpa. Capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, e é ele que está aqui a falar, o apóstolo Paulo mais tarde, diz assim: faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho... Que Evangelho? Que boas notícias! São as mesmas? Já vão ver que não são. Que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Se pensam que este Evangelho é como os outros Evangelhos, esqueçam, porque não é. Ok? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Se vocês pensam que o Evangelho que eu prego é o mesmo que João Batista pregou, ou que o Senhor Jesus Cristo pregou, ou que os 12 apóstolos pregaram, esqueçam. Porque eu não aprendi isto de Pedro, nem de João Batista, nem de Tiago, nem de João. Não aprendi de homem algum. Só um pequeno parênteses. O Evangelho que eu prego, eu aprendi de homens. Eles fizeram-me chegar o Evangelho da graça a mim, e aprendi deles, e agora faço-vos a vós, e vocês também aprendem, e vocês vão fazer chegar a outros que também, por sua vez, vão aprender. Mas Paulo não. Ele está aqui a dizer que não aprendeu de homem algum o Evangelho que ele pregava. Então, de onde é que vem a origem deste Evangelho? Versículo 11. Versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo parece que lhe revelou qualquer coisa. Vamos situar-nos na história. João Batista, depois veio o Senhor Jesus Cristo, depois vieram os 12 apóstolos, o Senhor morreu, subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, mais um período de tempo, converte-se Paulo. Paulo aparece aqui e diz que o Senhor lhe revelou o Evangelho. O que é que aconteceu? Coisa nova? Capítulo 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi, versículo 2, por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios. Paulo está a expor o Evangelho, que era o que ele recebeu, que não aprendeu de homem algum, por revelação de Jesus Cristo. Está a expor esta verdade, estas boas notícias, novas boas notícias. Ele está a expor isto a crentes, crentes maduros, crentes idóneos, a Pedro, a Tiago, a João. De certeza que o Evangelho não era o mesmo, certo? Porque se fosse o mesmo, ele não ia expor o Evangelho a eles. Eles já sabiam. O problema é que eles não sabiam. Isto era coisa nova. E lemos depois, mais abaixo, eu não tenho tempo agora, mas vamos lendo mais abaixo. Versículo 6. Quanto àqueles que pareciam alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, as coisas estavam a mudar. Que era Pedro, Tiago e João. Já não eram aquilo que eram. Porque as mudanças estavam-se a operar. A mudança dispensacional estava a ocorrer. E eles já não eram mais as pessoas importantes que tinham sido no passado. Paulo agora assumia a ascendência. Aliás, basta olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, vocês têm duas grandes figuras. Pedro e Paulo.
Os primeiros 10 capítulos, Pedro. Os últimos capítulos até ao fim, até ao capítulo 28, Paulo. Primeira cidade, no livro dos Atos dos Apóstolos, Jerusalém. Cidade central. Qual é a última cidade que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos? Roma. Temos a mudança de Pedro para Paulo, de Jerusalém para Roma. Temos a mudança dispensacional. Só um cego é que não vê isto na Bíblia. E ele agora está a expor o Evangelho que prega a eles. E quando lhes expõe o Evangelho, a esses que pareciam ser alguma coisa, mas que já não eram, lemos assim, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Eu aqui há tempos vi um filme, aqui há tempos já foi há muito tempo, um filme a preto e branco, na altura da Páscoa. Estava em casa do meu pai lá no norte, em São João da Madeira. Eu lembro-me desse filme passar na televisão num dia de Páscoa, já foi há muitos anos. Era a preto e branco. E então era sobre a vida de Paulo. E retratava esta passagem. O filme tentava retratar esta passagem. Então, sabem como é que eles retratavam o filme? Era assim. Paulo ir a Jerusalém, como a passagem disse, para ele receber instruções dos 12 apóstolos acerca do que devia fazer. Quando é exatamente o contrário que nós temos aqui. É Paulo que vai dar instruções a eles quanto às coisas que deviam ser feitas e como deviam ser feitas. Eles não me comunicaram nada. Eles a mim não me disseram nada. Eles não tinham nada para me dizer. Eu é que tinha para lhes dizer a eles. E disse. E lemos assim no versículo 8. Versículo 7, perdão. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, que é o Evangelho de Paulo, o Evangelho para os gentios, lembra-se que o outro era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quando o Evangelho da incircuncisão me estava confiado a mim como a Pedro da circuncisão, o Evangelho da circuncisão, que é para a casa, para as 12 tribos da casa de Israel, não é? Temos aqui 2 evangelhos. A Pedro foi comunicado um evangelho, a Paulo foi comunicado outro evangelho. Quando eles viram isto, versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, passado. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, ou seja, concordaram. Aperta cá a mão. Nós concordamos com o que nos estás a dizer. Estamos a ver claramente. Para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Porquê isto? Quando as pessoas se convertiam, não tinham que andar com prata nem ouro, pois não? Porquê? Porque as pessoas então, quando se convertiam, davam tudo. Ao jovem rico, o Senhor disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, vem e segue-me. E muitas pessoas pensam que o Senhor só disse isto ao jovem rico. Mas os 12 apóstolos estavam presentes, ficaram muito tristes a ver o jovem rico ir-se embora. E nós podemos dizer, Senhor, e nós? Nós que deixamos tudo e te seguimos, o que é que receberemos em troca? Deixaram tudo? Sim, também deixaram tudo. Não era só o jovem rico que deixava tudo. Todos tinham que deixar tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos tinham tudo em comum. Todos vendiam tudo. E o programa desmorona-se. Não tenho tempo para explicar isto, que isto é uma rede entretecida. O programa desmorona-se porque Israel rejeitou a mensagem do Evangelho do Reino e crucificaram o seu Messias. E quando a linha profética tudo dizia que o juízo ia cair sobre todos, judeus e gentios, eis que Deus resolve revelar uma coisa secreta, que é o mistério que não estava revelado. Que era antes do juízo cair, vou dar uma oportunidade a todos. E demonstrou essa sua intenção, salvando o líder da rebelião, que era Saulo de Tarso. Com esta mensagem de graça a quem merece juízo, com esta mensagem para indignos. E aqueles crentes que tinham tudo em comum, que tinham vendido tudo, como é que era a vida deles agora? Paulo, diz Pedro, João e Tiago, lembra-te apenas dos pobres em Jerusalém. Eles agora vão ficar pobres. Tinham vendido tudo. E agora? E vocês vão ver nas epístolas de Paulo o cuidado que ele tem a levantar coletas para mandar para os pobres de Jerusalém para Deus cuidar das necessidades deles. Para terminar, porque o nosso tempo, isto é muito vasto. É muito vasto. Há bocado falei da questão das obras, da dignidade. E das obras. Neste Evangelho do Reino, as obras contam muito.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for superior a dos escribas e fariseus, vocês não entram. Escusam. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Acerca de nós, neste Evangelho da Graça agora, Deus diz assim, diz Paulo, se formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si próprio. Que graça! Que graça! É mesmo o Evangelho da Graça. Que grande boa notícia é esta! De graça para um pecador tão indigno como eu. Tinha mais aspectos para considerar que eu não vou falar. Podia-vos falar da questão do perdão dos pecados. No Evangelho do Reino, a quem perdoardes os pecados, os vossos pecados são perdoados. Mas se vocês não perdoarem os pecados ao vosso semelhante, Deus também não perdoa os vossos pecados. Com o Evangelho da Graça é diferente. Paulo diz aos Efésios que nós já fomos perdoados em Cristo. E porque já estamos perdoados em Cristo, logo à partida, à cabeça, isto é graça. Agora devemos perdoar aos outros. Não diz que se nós não perdoarmos, se nós não perdoarmos os outros, Deus já não nos perdoa. Nada dessa conversa. Isso é obras. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que neste Evangelho diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras. Mas será que as pessoas são tão cegas que não veem isto? E depois dizem que o Evangelho é o mesmo? Por último, antes de dizer o último, quando o apóstolo Paulo diz assim, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho. Mas ainda que nós mesmos um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo, também vos digo que se alguém anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E há alguns que citam isto para me atacarem. Para dizer assim, falas de vários Evangelhos? Olha que a Bíblia diz que se alguém anunciar outro Evangelho... Leia o contexto, por favor. Mais uma vez querem me pôr areia nos olhos. O que é que diz Gálatas 1:6? Maravilham que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, que não é o da graça que se encontra em Cristo. Quando a Bíblia fala de outro Evangelho, é em contraste com o Evangelho da graça. Hoje não há outro Evangelho em contraste com o Evangelho da graça. O Evangelho que está em vigor é o Evangelho da graça. E por isso hoje não há outro Evangelho. E se alguém hoje anunciar outro Evangelho, seja anátema ou maldito. Por último, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Peço desculpa pelo tempo. Ainda assim tive que cortar muita coisa, mas isto para a gente entender tem que ser assim, porque sem tempo, não sei como é que o David resolvia este problema. É uma equação boa para o David. Mas eu vou lançar os desafios ao David e nós vamos ficar surpreendidos como é que o David vai conseguir falar destas coisas em menos tempo e com muita clareza. E eu sei que o Senhor deu-lhe graça. É o dom dele. E eu dou graças. Isto é que há diversidade aqui na igreja de vários dons. Capítulo 15. Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Notifico. Está aqui uma notificação, olha. Tem aqui uma declaração certificada. Tem aqui um certificado do Evangelho. Querem um certificado do Evangelho que está em vigor hoje? Leiam o que Paulo diz. Está aqui o certificado. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos se o retiveres tal como vos tenho anunciado. Se é que nunca se vão. Ninguém é salvo de outra maneira. Hoje, esqueçam. Não é crendo no reino, não é crendo que na tua semente todas as famílias da terra vão ser benditas. Não. É crendo nisto. Porque, primeiramente, olhem a certificação. Primeiramente vos entreguei o que também de Cristo recebi. Ele não recebeu do Senhor. Não recebeu de Pedro, nem de João. E o que é que o Senhor lhe deu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a certificação do Evangelho que a gente prega. Está aqui. Quem pregar outra coisa está perdido. É isto que vocês têm que crer. Cristo morreu pelos teus pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Para terminares mesmo, que não tenho tempo para vos ir mostrar as passagens,
Acham que Pedro pregou isto? Acham que João e Tiago pregaram isto quando o Senhor os mandou pregar? Já vimos que é que o Senhor os mandou pregar. E de anunciar dizendo, é chegado o reino dos céus. Era isso que eles diziam. Portanto, não era nada disto. Mas vamos em concreto, que é para não haver dúvidas. Pedro, Tiago e João já andavam a pregar há 3 anos. 3 anos depois, deles já andarem a pregar, o Senhor virou-se por diversas vezes e começou a mostrar-lhes a necessidade que tinha de ir a Jerusalém, dar a sua vida por eles na cruz. Parece que estou a ouvir o Senhor. Olha, sabem que eu vou para Jerusalém, vou ser preso e vou dar a minha vida. Hã? Diz a Bíblia diz várias coisas. Numa delas diz assim, eles nada disto entendiam. Incrível, não é? Para eles era inconcebível que o Senhor ia morrer. Para eles o Messias veio para ficar, para reinar para sempre. Morrer? Não. A gente não percebe essa linguagem que estás para falar, deve estar a falar em parábolas. Quando ele mostrou que ia a Jerusalém, Pedro, oposto, Senhor, de maneira nenhuma. Para trás de mim, Satanás. A pergunta que eu faço é muito simples. Acham que eles pregavam que Cristo morreu pelos vossos pecados ou Cristo vai morrer pelos vossos pecados? Claro que não. Eles não podiam anunciar a morte de Cristo como boa notícia. Eles nem percebiam que ele tinha que morrer. Eles nem queriam que ele morresse. Não podiam pregar o Evangelho que eu prego. Perceberam? Ou é preciso fazermos um desenho para que as pessoas percebam claramente? Que Deus nos abençoe. E que todos os que estão aqui creiam no Senhor Jesus como seu Salvador. Isto não é fácil, mas o Senhor creio que me ajudou, apesar de eu estar aqui meio com um guião, sem guião, mas o Senhor vai nos ajudar, que Ele nos ajude.